Olá! Estão todas e todos indo muito bem, eu espero, no nosso curso de História da Música. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à unidade 5, a História da Música do século XX, na nossa disciplina sobre História da Música no Ocidente. O século XX é considerado por muitos como o século das transformações e das rápidas mudanças. O homem desse período teve que se adaptar a muitos progressos que se refletiram no seu dia a dia. Os acontecimentos ocorridos e noticiados nesse período indicam inúmeras mudanças na vida social da humanidade. O historiador Nicolau Shevchenko, no livro A Corrida para o Século XXI, no Loop da Montanha Russa, avalia essas mudanças como um processo de aceleração contínua iniciado com o desenvolvimento de poderosos recursos energéticos, como a eletricidade e os derivados de petróleo, e impulsionado pela aplicação dos conhecimentos científicos na criação de novas tecnologias. Essa aceleração se iniciou no século XIX com a Revolução Industrial na Inglaterra e se intensificou ao longo do século XX. Foi também no decurso desse século que houve o desenrolar das duas grandes guerras mundiais. Nesse período, se destacaram as grandes descobertas na área da física, com a teoria da relatividade e da mecânica quântica, na área da medicina, com a criação de antibióticos anticoncepcionais, isso dentro de uma infinidade de técnicas, procedimentos e medicamentos. Além disso, houve também a disponibilidade de divulgação em massa dos meios de comunicação, telefone celular, televisão, computador e internet e assim por diante. Filmes, música e mídia tiveram grande influência na moda e em todos os aspectos da vida, com destaque para a cultura norte-americana, também chamada cultura pop. Os estilos de música, como o rock and roll e o jazz, foram largamente difundidos. Em meio a tudo isso, não foi novidade que a produção musical erudita sofresse o impacto desses acontecimentos e dessas mudanças. Como o século XX foi um período marcado por grandes inovações, a música também teve o seu momento de transformação e ruptura através da construção de novas tendências. É importante destacar que, à medida que surgia uma nova tendência musical, um novo rótulo aparecia imediatamente para defini-la, resultando daí um emaranhado de tendências com nomes terminados em ismos, idades, como dodecafonismo, politonalidade, mas a maioria desses rótulos compartilhava de uma coisa em comum. Eles representavam reações ao estilo romântico característico do século XIX. Dentre as tendências e técnicas mais importantes do século XX, encontram-se o impressionismo, o nacionalismo, o expressionismo, a politonalidade, a atonalidade, o serialismo, a música concreta, a música eletrônica, o serialismo total e a música aleatória. Cabe destacar também que nem todos os compositores do século XX usaram técnicas radicais. Alguns ainda mantinham características românticas, porém, com tendências que os músicos atribuíam ao século XX e não mais no padrão do século XIX. Enquanto a música nos períodos anteriores podia se enquadrar num mesmo estilo, comum a todos os compositores da época, no século XX ela se mostrava como um complexo e multifacetado emaranhado de tendências. No entanto, apesar disso, alguns elementos musicais caracterizavam esse período, como, por exemplo, a melodia, a harmonia, o ritmo e o timbre. A melodia podia ser curta, fragmentada ou inexistente. A harmonia se apresentava com dissonâncias radicais, com várias notas tocadas simultaneamente.
O ritmo se mostrava vigoroso, dinâmico, com métricas diferenciadas e não usuais. O timbre era caracterizado por sons estranhos e exóticos, retirados de instrumentos desconhecidos, instrumentos incomuns mesmo. Assim, ao longo da unidade 5, veremos como a música no século XX constituiu uma longa história de tentativas que levaram a uma série de novas tendências, técnicas e, em certos casos, até a criação de novos sons que pudessem traduzir as constantes mudanças ocorridas nas diversas sociedades do século passado. Cabe destacar que, ao contrário dos períodos trabalhados nas unidades anteriores, o século XX não possuiu um estilo e uma forma hegemônicos de composição, o que ficou perceptível no estudo das tendências que se formaram no decorrer desse século. A unidade 5 é dividida em 4 seções. Na seção 1, o impressionismo, se abordam as influências, formas de expressão e principais compositores desse movimento artístico e musical. Na seção 2, o nacionalismo, foi traçado um painel das expressões musicais nas sociedades e culturas não hegemônicas na Europa, incluindo Estados Unidos e Brasil, fundadas na valorização da identidade e das tradições culturais nacionais desses países. Já na seção 3, o expressionismo, foi enfocado um movimento artístico-musical que inicia de fato a ruptura com as sonoridades clássicas e românticas, radicalizando a música como forma de expressão dos estados emocionais do compositor, em seus medos, suas angústias, como todo ser humano do mundo moderno. E, finalmente, na seção 4, outras tendências musicais, foram, sumária e indicativamente, tratadas as formas de expressão musical fruto da ruptura com a musicalidade tradicional. Nesta seção 4, foram abordadas expressões musicais como a politonalidade, a atonalidade, o serialismo ou dodecafonismo, a música concreta, a música eletrônica, o serialismo total e a música aleatória. Novamente eu lhe digo, não deixe de ir à seção de materiais complementares do ambiente virtual de aprendizagem e aproveite a seleção de peças em todos esses estilos que está lá para que vocês possam ligar a teoria à produção musical do século XX. Tenham um ótimo estudo!